Eu sempre achei que a vida tivesse um jeito estranho de me testar nos momentos mais aleatórios. No dia em que meu tio Roberto me ofereceu seu carro por um preço quase simbólico, achei que era apenas uma sorte inesperada ou talvez um gesto tardio de carinho. Ele nunca foi muito presente, sempre aparecendo só em festas de família ou quando precisava pedir algum favor. Mas naquele domingo cinzento, ele parecia ansioso para se livrar daquele veículo, um sedã preto com alguns arranhões na lateral, mas motor impecável e um cheiro forte de couro recém-limpado. É um ótimo carro, sobrinho. Tô te fazendo um favor, se dos grandes, disse ele, com um sorriso que não alcançava os olhos. Achei estranha a insistência, mas não questionei. O preço realmente valia a pena, e eu precisava de um carro para trabalhar. Fiz a transferência, assinei o documento e pronto. Ele me entregou as chaves como quem solta um peso. Os primeiros dias dirigindo foram normais, até demais. Mas algo no carro parecia deslocado. Como se tivesse uma história que eu ainda não conhecia. No terceiro dia, quando fechei a porta, ouvi um som metálico vindo do porta-malas. Não era algo solto comum, parecia mais preso? Fui verificar, mas o porta-malas parecia vazio, perfeitamente organizado, sem nada que justificasse aquele barulho. Naquela noite, enquanto dirigia para casa, o reflexo das luzes dos postes criava sombras estranhas no interior. Às vezes eu tinha a impressão de que havia alguém sentado atrás de mim, mas, claro, quando olhava pelo retrovisor, só via o couro gasto do banco traseiro. E ainda assim, uma sensação inquietante se agarrava à minha nuca. Uma sensação que eu não conseguia explicar. Com o carro, veio também um documento antigo, esquecido dentro do porta-luvas. Era uma espécie de relatório da polícia, mas muito mal preservado, com partes apagadas pela umidade. O nome do proprietário anterior estava borrado, assim como a maior parte do texto, mas uma palavra, um único fragmento, saltava da página infantil. Não fazia sentido. Seria um caso de abandono? Um acidente? Algo relacionado a uma criança? Meu peito apertou, mas eu não sabia por quê. Desde pequeno, minha família sempre evitou falar sobre meus primeiros meses de vida. Eu sabia que tinha sido adotado formalmente pelo meu próprio pai biológico após uma separação complicada, mas nunca entendi por que não havia fotos minhas antes dos 3 meses. Minha mãe sempre respondia com evasivas: você era fraquinho, filho, vivia no hospital. Mas no fundo, havia um silêncio desconfortável, como se um segredo sobrevivesse enterrado em algum canto da história da família. E agora um carro, comprado do meu tio, trazia no porta-luvas um pedaço de papel com referência a algo infantil. Coincidência? Talvez. Mas por que ele se livraria de um carro assim tão rápido? Por que aquele sorriso tenso ao me entregar as chaves? E principalmente, porque cada vez que eu colocava as mãos no volante sentia um déjà vu impossível, como se esse carro fizesse parte da minha vida muito antes de eu ser consciente do mundo à minha volta. A dúvida começou a crescer como uma névoa densa. Eu não conseguia explicar, mas sentia. Sentia que havia algo naquele carro ligado a mim. Algo que eu ainda não entendia, se que talvez eu temesse descobrir. Clique em se inscrever e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Os dias seguintes só tornaram a sensação pior. A cada rua em que eu entrava, parecia que o carro me guiava, e não o contrário. Às vezes, eu fazia um trajeto tão mecânico que me dava conta de que tinha dirigido por quilômetros sem lembrar de nenhum semáforo ou curva. Como se minha memória tivesse apagado trechos inteiros. Naquela terça-feira, decidi parar para abastecer. Quando o frentista abriu a portinhola do tanque, franziu a testa. Esse carro é antigo, mas está muito bem conservado e estranho, viu? Parece que trocaram algumas peças recentemente, mas não da melhor forma. Isso ficou ecoando na minha cabeça. Quem reforma um carro parcialmente? Por quê? Mais tarde, quando finalmente resolvi explorar o carro com mais cuidado, encontrei algo que havia passado despercebido: um relógio digital velho, preso com fita adesiva na parte interna do painel, escondido atrás de uma tampa solta.
Estava desligado, a tela escura, porém com sinais de que fora ligado recentemente, pois ainda tinha um leve cheiro de componente aquecido. Eu o retirei e notei que na parte de trás havia uma inscrição quase imperceptível, arranhada à mão. 2h17, não esquecer. A inscrição fez meu estômago revirar. 2h17 da madrugada. Horário de quê? E não esquecer o quê? Guardei o relógio no bolso e sentei no banco do motorista. Fechei os olhos, tentando organizar meus pensamentos, mas, ao fazê-lo, algo estranho aconteceu, um som, abafado mais nítido, ecoou na minha mente. Como um choro. Um choro fraco. Um choro de bebê. Meu coração disparou. Abri os olhos imediatamente. O carro estava silencioso, imóvel. Mas a sensação persistia, como se aquele som tivesse vindo de dentro da minha memória, ou pior, de dentro do carro. Foi então que comecei a notar os padrões. Sempre que eu passava perto de uma estrada específica, a rodovia antiga que ligava a cidade ao bairro onde minha família morava quando eu era recém-nascido, o carro parecia tremer. Leve, mas suficiente para que eu percebesse. Como se ele reconhecesse o caminho. Decidi investigar mais a fundo. Liguei para meu pai. Pai, o senhor lembra de algum carro preto, da época em que eu era bebê? Houve silêncio do outro lado. Um silêncio pesado. Filho, por que está perguntando isso? Nada sério, só curiosidade. É que comprei um carro do tio Roberto. Do seu tio? A voz dele mudou, ficando tensa. Ele te ofereceu aquele carro? Sim. Estava barato e... Você não deveria ter comprado esse carro. A reação dele foi tão brusca, tão inesperada, que me fez congelar. O que tem o carro, pai? Ele respirou fundo. Devolve. Hoje. Não faça perguntas. E não dirija lugares que você não conhece com ele. Eu vou te explicar em outro momento. Mas ele nunca explicava. Nunca realmente abria a boca sobre meu início de vida. Sempre havia barreiras invisíveis. E agora, mais uma vez, ele fugia. Quando desliguei, percebi que meu tio estava me ligando ao mesmo tempo. Ele nunca me ligava. Atendi. Sobrinho, você encontrou alguma coisa no carro? O que eu deveria ter encontrado, tio? Ele engoliu seco. Nada. Só, cuida bem dele. E desligou. Os dois sabiam de algo que eu não sabia. Algo que envolvia esse carro. Algo que envolvia eu, quando era apenas um bebê. E foi aí que a dúvida que começara como uma faísca se transformou em um incêndio interno. O que exatamente aconteceu comigo nos meus primeiros meses de vida e por que esse carro faz parte disso? Eu ainda não sabia, mas estava prestes a entrar em uma história que minha família passou mais de 2 décadas tentando apagar. Depois da ligação do meu pai e da resposta torta do tio, percebi que aquilo não era apenas um carro com segredos, era um nó na história da minha família que alguém, durante anos, tentará apertar até que tudo ficasse irreconhecível. Decidi não devolver o carro. Talvez por teimosia, talvez por medo de perder a única pista que eu tinha. Ou talvez porque naquele volante eu sentia nascer algo que se parecia com coragem, uma coragem que eu precisava para arrancar as raízes de silêncio que me envolviam desde a infância. Comecei a mapear tudo. Fiz cópias digitais do relatório encontrado no porta-luvas, fotografei o relógio digital com a inscrição o 2h17, não esqueceram e guardei cada papel com um cuidado quase religioso. À noite, eu abri os arquivos na mesa de jantar vazia, iluminado pela lâmpada pendente, e lia e relia à procura de padrões. A impressão que tive era que esses fragmentos queriam me responder, mas vagavam entre letras apagadas e manchas de umidade, como se alguém tivesse arrancado palavras inteiras para esconder algo. Passei a noite no carro mais de uma vez. Sentava no banco do motorista e observava o mundo em volta, as luzes da cidade, a tráfego que parecia uma corrente interminável, as pessoas que, tão ocupadas em seus projetos, nunca paravam para reparar no interior de um carro estacionado. E no silêncio do meu próprio motor, eu tentava ouvir qualquer coisa que parecesse um vestígio do passado.
Às vezes, olhava para o relógio digital escondido e imaginava a cena do horário marcado. Que nome poderia carregar um horário? Que memória poderia estar ligada a 2 dígitos e 2 pontos? Usei a internet como extensão de minha curiosidade. Pesquisei o número de chassi e o histórico do veículo, cruzando dados de leilões antigos, custos de seguro e registros de manutenção. Havia brechas, períodos inteiros sem qualquer histórico oficial, lacunas que iam e vinham como portas trancadas. Nos fóruns, encontrei menções genéricas ao carro, comentários de pessoas que lembravam de um sedã preto dirigido por um homem de meia idade nos arredores da cidade, mas nada concreto. Tudo dava voltas e voltas, como se alguém tivesse esfregado uma borracha sobre as palavras mais importantes. Em uma dessas noites de busca, recebi uma mensagem anônima em um aplicativo de troca de arquivos. Havia apenas um link e uma palavra "veja". Meu impulso inicial foi bloquear, sempre fui cauteloso com mensagens suspeitas. Mas a curiosidade venceu. Abri o arquivo, era um vídeo curto, tremido, filmado com um celular, mostrando uma rua estreita sob chuva. A qualidade era ruim, mas havia algo que me fez o coração parar, no canto da tela, o mesmo sedã preto, seu carro. As imagens mostravam o veículo parado em frente a um prédio antigo por alguns segundos, um vulto saindo do banco traseiro e, em seguida, o carro partindo. O arquivo estava datado com uma marca que, ao ser lida com atenção, indicava um dia que coincidia com uma época em que eu havia nascido, não a data exata, apenas um mês e um ano que batia com a estimativa que eu tinha por causa das poucas fotos que vi da minha família. Fui ver o vídeo 10, 20 vezes. Procurei pelo vulto, pelas sombras, por qualquer sinal que pudesse ser meu. Minha cabeça fervilhava, vera só fragmentos, imagens que podiam significar qualquer coisa, mas a conexão com o carro começava a ficar inegável. As pernas tremiam quando decidi localizar aquele prédio. Na manhã seguinte, saí sem avisar ninguém, levei o carro e dirigi até a rua do vídeo, tentando seguir as marcas de postes e fachadas que consegui reconhecer. Cheguei ao local, um casarão de tijolos, com janelas altas e uma placa de lata caindo aos pedaços. As letras eram quase ilegíveis, mas consegui identificar traços que batizavam aquele lugar como um antigo abrigo, transformado em apoio para obras sociais nos anos 90. O portão estava semiaberto e, por trás dele, uma horta negligenciada crescia desordenada. Havia placas de tinta descascada, e o vento trazia um cheiro de terra úmida. Andei ao redor, procurando por qualquer vestígio que o vídeo tivesse capturado. Havia marcas de pneus antigas na entrada, sulcos que pareciam ter sido feitos por um veículo pesado, mas sem uma ponta de prova que ligasse diretamente a mim. No entanto, enquanto vasculhava o terreno, encontrei algo que me deixou sem ar, gravados na base de um velho poste de luz, letras quase apagadas formavam uma sequência de números e iniciais. Não fazia sentido imediato, mas o padrão me lembrou a inscrição no relógio. Anotei tudo no meu caderno. Senti uma presença, alguém me observava das sombras do casarão. Virei-me de repente, mas não havia ninguém. O único som era o farfalhar das folhas e o latido distante de um cão. Ao retornar ao carro, percebi que o relógio digital havia desaparecido do bolso. O pânico tomou conta de mim. Tinha certeza de que o havia guardado. Procurei freneticamente entre os bancos, debaixo dos tapetes, no porta-malas, nada. Liguei para meu pai, com as mãos tremendo. Ele demorou a atender, e quando o fez, a voz estava contida. Não mexa nesse relógio. Não procure mais. Volte para casa. Foram as mesmas palavras cautelosas de antes, mais claras e mais firmes. Respirei fundo. A sensação de que eu estava sendo empurrado para longe de uma verdade importante crescia e, com ela, o medo de que cada resposta viesse com um preço. Ainda assim, havia uma força em movimento dentro de mim que me impelia para a frente. As lacunas no histórico do carro, o vídeo, as marcas no poste, tudo formava um mapa incompleto, mas era um mapa. Eu percebia que existiam peças sendo movidas do outro lado, por mãos que não queriam que eu remontasse o quebra-cabeça. E quanto mais eu aproximava peças, mais o silêncio da família se tornava ensurdecedor, como se alguém murmurasse ordens para que o passado permanecesse enterrado.
No banco do motorista, com as mãos sobre o volante que já não me parecia tão neutro, meu julgamento ficou dividido entre o desejo de revelar e o instinto de proteger. Proteger quem? A mim mesmo? Minha família? Ou talvez alguma outra coisa que eu ainda não compreendia? Uma certeza se estabeleceu dentro de mim: o carro não era apenas um objeto, era um relicário de memórias que alguém tentará inutilizar. E se eu ousasse abrir esse relicário, haveria consequências. Mas naquele momento, não havia retorno. Eu já havia acendido o fósforo. O que viria depois dependia apenas de quanto eu estaria disposto a queimar. As noites passaram a ser interrogatórios. Cada barulho se transformava numa ameaça potencial, cada chamada desconhecida numa pista ou numa armadilha. Comecei a notar sutilezas no comportamento de quem me cercava, vi estranhos olhares entre meu tio e meu pai, ou longas conversas que terminavam quando eu me aproximava, ou mensagens apagadas rapidamente do celular do meu tio quando ele notava a minha presença. Nunca fui de ler as entrelinhas antes, ao menos não com tanta obsessão, mas ali, em meio ao ruído do cotidiano, comecei a perceber que a família inteira se havia ajustado a um compasso de silêncio. Fui a arquivos públicos municipais, vasculhei jornais antigos e pedi cópias de boletins de ocorrência. Os atendentes olhavam com desconfiança, alguns manifestavam até aborrecimento mais do que curiosidade. No velho jornal da cidade, encontrei uma matéria pequena, quase anônima, sobre uma perturbação na vizinhança que envolvia um veículo preto e um grupo de pessoas levando uma criança para dentro de uma van. O texto não dava muitos detalhes, apenas linhas vagas e uma foto granulada que mostrava um carro, quase irreconhecível na chuva. A data, no entanto, coincidia com a faixa temporal do vídeo que recebi. Guardei a página, mas também senti a frustração de ter apenas fragmentos de respostas. Comecei a falar com pessoas que podem ter lembrado de algo, vizinhos antigos, um professor aposentado da creche da região, um mecânico que trabalhou em carros da prefeitura. Alguns lembravam vagamente, outros desviavam o olhar e começavam a falar de coisas banais. Foi uma senhora, Dona Marlene, que me deu a primeira narração seguida por nomes. Ela trabalhará como auxiliar na creche de bairro nos anos em que eu nasci e lembrava de um tumulto em que um carro parou e alguém perguntou se havia uma criança a entregar. A memória dela era fragmentada, mas falava de um homem com voz áspera que pediu para que cuidassem de uma criança até que ele voltasse. Depois, a fuga. Conforme eu reunia essas narrativas, percebi que a cidade toda parecia ter funcionado como um organismo de esquecimentos coordenados. Era como se, em algum momento, várias pessoas tivessem decidido que esquecer era a coisa mais civilizada a se fazer, se talvez, para alguns, a mais segura. Tais esquecimentos, porém, jamais são perfeitos. Volta e meia, uma palavra escapava: abraço, porta-malas, 2h17. E, cada vez, eu sentia aquele nó apertar no peito. Tentei confrontar meu tio, esperando finalmente reencontrar a franqueza que, por anos, foi o adorno de sua figura. Mas a conversa foi um labirinto de evasivas polidas. Ele sempre sorria no momento exato em que precisava ocultar algo. Você tem que entender, sobrinho, disse ele uma tarde, numa tentativa óbvia de parecer casual, tem coisas que as pessoas preferem enterrar. Às vezes, por bem. Às vezes, por medo. E a gente tem que respeitar isso. Quando recuei, ele apoiou a mão no meu ombro como se selasse um acordo tácito. A palavra respeito pairou como uma sentença. Aquilo me enfureceu. Como alguém poderia pedir respeito por um segredo que talvez envolvesse uma vida? Ou a minha vida? Decidi que, se a família não falaria, eu procuraria quem poderia falar por fora. Contratei um detetive particular por alguns dias, um ex-policial com olhos cansados e uma aversão notória à história sem ponto final. Ele era prático e direto, queria paga em dinheiro e resultados rápidos. Em troca, conseguiu uma lista de registros que eu não havia conseguido acessar sozinho, de manutenções pagas em dinheiro vivo, transferências de peças entre oficinas obscuras, entradas e saídas de depósitos que não apareciam nos registros oficiais. Havia padrões em certas lojas e pessoas que apareciam com frequência nos horários sugestivos, alguns coincidindo com o período marcado no relógio. Enquanto isso, em casa, a tensão crescia. Meu pai começou a voltar para casa mais tarde.
A conversa entre nós ficou fria, cheia de lacunas. Ele dizia que estava ocupado com trabalho, mas eu percebia que passava horas em ligações com a mesma voz tensa que eu ouviria depois, em noites em que o silêncio da casa era quase físico. A minha mãe, por sua vez, mergulhou numa rotina mecânica, cozinhava, lavava, andava pela casa como se estivesse num filme que ela já tinha visto antes. Sua postura me dizia que havia um mundo de coisas que ela sabia e que, mesmo assim, preferia não tocar. O detetive me entregou um arquivo uma semana depois, uma série de anotações e testemunhos pagos, registros de uma oficina que tinha, por várias vezes, consertado o carro preto e substituído peças do painel. Entre as folhas, havia um recibo velho com a assinatura de um nome que me era inédito. Eu marquei o nome com um marcador fluorescente e comecei a buscar conexões. Vi que um endereço associado à assinatura ficava próximo a um bairro onde viviam muitas pessoas deslocadas na época, famílias que tiveram de se mudar em meio a obras da cidade. A coincidência me chamou a atenção. Noite após noite, eu costurava esses fios em vídeo, relógio, oficina, assinatura, reportagem, testemunhos. A cada costura, o tecido do segredo parecia mais próximo de rasgar. E ainda assim, havia ausência, e a peça que unia tudo não estava ali. Ao mesmo tempo, as ameaças sutis se tornaram mais audíveis, um carro que passava lentamente em frente de casa, mensagens criptografadas recebidas na madrugada que só continham letras soltas, uma presença ocasional no estacionamento do prédio onde eu trabalhava. Eram toques de aviso, como se alguém dissesse, sem palavras, que eu estava me aproximando demais. Mesmo assim, eu não recuava. A pergunta que me acompanhava era simples e obstinada: por que alguém guardaria, esconderia e depois passaria para mim um relicário como aquele sedã preto? O que se ganha passando um peso tão perigoso adiante? O que ganharia meu tio ao me colocá-lo nas mãos? E por que meu pai reagia como se minha mera curiosidade fosse uma possível faísca capaz de incendiar todo um passado cuidadosamente apagado? Na calada de uma noite em que a chuva batia no para-brisa com um ritmo martirizante, enquanto segurava um café frio e folheava as páginas entregues pelo detetive, ouvi no rádio do carro uma notícia sobre um caso antigo reaberto pela polícia. Não havia detalhes, apenas uma promessa de atualização. O fio que ligava tudo se apertou com força. Era como se algo antigo começasse a despertar, e eu estava no meio da tempestade, sem guarda-chuva. Eu percebia que o jogo mudará, as peças, antes apenas espalhadas sobre a mesa, agora começavam a tomar posições. E, entre essas peças, havia uma verdade que ainda não me fora mostrada, mas que, inevitavelmente, se aproximava. O cerco apertou de um modo que eu jamais imaginei ser possível, e não era apenas a sensação de olhos sobre mim, era a realidade concreta de paredes se movendo, passos ficando mais curtos, rotas de fuga encurtadas. O detetive me chamou numa manhã chuvosa e, olhando para o arquivo espesso que me entregará, disse algo que soou como uma sentença e um convite ao mesmo tempo. Se você quer a verdade inteira, vai ter que decidir até onde está disposto a se envolver. Porque algumas portas que abrimos acabam não tendo volta. Havia algo calmo em sua fala que me deixou mais determinado do que temeroso. Simplesmente entendi que eu já havia cruzado a linha. E então comecei a trabalhar com ele numa meticulosa reconstituição de fatos. Pegamos o chassi do carro, cruzamos com registros de câmeras antigas, as poucas que sobreviveram nas ruas mais movimentadas da época, e pedimos que laboratórios fizessem uma varredura do estofado e do compartimento do porta-malas em busca de vestígios antigos. Cada análise era um passo em direção a uma resposta, e também um risco, e quanto mais se aprofundava, maior a chance de puxar um fio que arrancasse o tapete sob meus pés. Foi num desses relatórios que encontramos algo inusitado, fibras têxteis incomuns, misturadas com restos de verniz e uma partícula de solo que só podia ter origem em um terreno pantanoso nos arredores, lugar conhecido por abrigar construções modestas e velhos depósitos de entulho. O detetive sorriu com a satisfação de quem encontra uma trilha quente. Marcamos uma visita ao local, mas com cautela, porque a sensação de que alguém monitorava nossas tentativas já não era paranoia, e havia evidência palpável nesses sinais de observação. No terreno pantanoso, encontramos o que parecia um antigo abrigo improvisado, uma estrutura que outrora tivera vida e, com o tempo, fora tomada por mato e água. Havia marcas de pneus que correspondiam,
por diâmetro e padrão, as rodas do sedã preto. Havia também indícios de uma ocupação breve, um cantil amassado, fragmentos de uma mamadeira plástica e pequenos pedaços de tecido que lembravam um cobertor infantil. Meu estômago virou. A ideia de que o carro tivera contato com coisas tão íntimas me deixou tonto, como se tivesse bebido antes de dirigir. Voltamos à polícia com as novas informações. A reabertura oficial do caso trouxe nervosismo e atenção indesejada. Os repórteres começaram a rondar, e meu nome foi arrastado, por força de conexão, para o meio do furacão. Meu pai apareceu em eventos com a expressão dura de quem segurava promessas por entre os dedos. A minha mãe, mais retraída do que antes, fazia refeições em silêncio absoluto. O tio Roberto apareceu nas rodas de conversa da rua com uma calma forjada e sorriu do jeito que um homem sorri quando tem que vender a ideia de normalidade. Mas havia um tremor em sua voz quando alguém perguntava do carro. A pergunta sempre vinha: por que ele havia decidido vendê-lo tão repentinamente? Eu precisava do dinheiro, se explicou ele numa entrevista rápida, com a naturalidade de quem tenta desacreditar curiosos. Negócios, sabe como é? A resposta era rasa, mas tinha a intenção de enterrar, e funcionou com parte das pessoas. Parte. Havia quem percebesse o desalinho entre suas palavras e seus olhos. Enquanto isso, o detetive e eu seguimos costurando as provas. Foram dias de vasculhações, de conversas com ex-funcionários de oficinas, de checagem de históricos de telefonemas antigos porque, surpreendentemente, alguns registros ainda existiam em arquivos raros. E então veio a falha de uma troca de mensagens antiga, localizada num backup que eu nem sabia que existia, mencionava o carro e um horário, 2h13 naquela mensagem, mais adiante, um nome que eu já vira rabiscado numa ficha com a assinatura no recibo que o detetive havia achado. Era um nome de alguém do submundo da época, um operador que fazia os serviços o que ninguém perguntava demais. Com esse nome, as portas começaram a se abrir com menor resistência. Conseguimos localizar um velho do bairro que, com olhos turvos, falou sobre um grupo que fazia retiradas ou de bebês em bairros pobres de forma organizada, vendendo-os ou trocando por favores. Ele não usou palavras mais duras, preferiu eufemismos. Mas quando a gente pede e escava, até os eufemismos se transformam em pedras que azedam na boca. Havia inevitavelmente pessoas dispostas a negar-se por medo, por ganho, por vergonha, se pessoas dispostas a falar em troca de algo. Nessa complexa equação de silêncios compráveis e memórias vendáveis, descobrimos que o carro havia sido instrumento em pelo menos uma dessas retiradas. As datas, os locais e a sequência de eventos se alinhavam de uma maneira que punha os fios das coincidências como algo que não poderia, de forma convincente, ser mais do que ligação. A sensação era de que estávamos quase prontos para puxar o nó, e que, quando o fizéssemos, haveria dor. Meu tio foi convocado a depor. Ele compareceu com a cara tranquila de sempre, mas as mãos traíam seu nervosismo. As perguntas foram circuitadas com habilidade: onde estava na noite X? Quem vimos com? Por que havia registros de manutenção pagos em dinheiro vivo? Ele respondeu com minúcias e com evasivas, uma combinação que costuma confundir até os melhores investigadores. Havia, porém, um detalhe que o fez murchar. Quando lhe mostraram imagens do local pantanoso, ele fixou a vista por alguns segundos demais, como se memórias autoconvencidas de esquecimento tentassem se alinhar com a visão concreta dos fatos. Na sala de depoimento, entre papéis e olhares, eu observei meu tio não como um parente afável, mas como uma peça num jogo muito maior. E a peça, talvez, tivesse medo de perder seu lugar. Meu pai, do lado de fora, fumava nervoso, ou minha mãe segurava a bolsa como se ali existisse algum objeto capaz de ancorá-la em terra firme. A família se mantinha coesa na aparência, mas rachaduras se formavam por trás dos rostos perfeitamente postos. O detetive e eu tínhamos provas suficientes para convencer a polícia a ir mais longe, ou não era ainda uma sentença, mas era um caminho claro. Eu sabia que, chegando ali, se puxando a última linha de conexão, iria desenterrar verdades que mudariam a face de todos que tocassem aquele caso. Era uma responsabilidade que eu sentia como peso e liberdade ao mesmo tempo. Era minha vida, minha história, e eu tinha o direito de conhecer sua origem, por mais amarga que ela fosse. E então, antes do grande movimento final, veio um telefonema.
A voz do outro lado era curta, praticamente uma ordem. Pare. Agora. Por bem. E desligaram. A ameaça foi o aviso final. Pela primeira vez, a batalha não era só por respostas, era por segurança. Mas eu já havia atravessado o Rubicão. Recuar não era mais uma opção. Restava apenas escolher a intensidade do confronto. E eu escolhi ir até o fim. A última reviravolta começou com pequenos detalhes que, juntos, formaram um claro mosaico. O laboratório entregou um laudo final que deixou o detetive em silêncio por alguns instantes mais longos do que eu considerava confortável. As fibras, o solo e os restos no estofado foram comparados com amostras de locais que o detetive já havia identificado. Os resultados foram conclusivos. O veículo havia estado, de forma repetida, em contato com um lugar que servirá como ponto de transferência para retiradas de crianças numa época específica. As marcas digitais e microtraços no metal do porta-malas indicavam manuseio por pessoas com experiência em ocultar objetos com pressa, nada amador. Pegamos o laudo e as evidências e marcamos uma nova operação com a polícia, uma busca final no depósito, interrogatórios coordenados e a tentativa de localizar testemunhas que, por medo ou remorso, poderiam agora abrir a boca. A operação foi feita com cuidado, porque não queríamos que nenhum contato externo alertasse quem ainda podia se mover nas sombras. A cidade parecia, por algumas horas, suspensa, como se prendesse a respiração antes do grito. No depósito abandonado que funcionara como um dos pontos da rede, encontramos caixas com pertences que remontavam ao período, um cobertor infantil que, ao ser analisado, mostrou microfibras compatíveis com as amostras do carro, mamadeiras quebradas, anotações com horários e códigos, entre papéis amarelados, uma agenda com entradas meticulosas. E foi nessa agenda que apareceu, escrito à mão e com caligrafia firme, o horário que eu já conhecia, em 2h17, se entrega. Havia também uma referência direta ao sedã preto, com um pequeno risco que talvez indicasse confirmação de entrega. Meu coração acelerou tanto que parecia que eu perderia a lucidez. A polícia pediu a colaboração dos bancos de dados de imagens de câmeras urbanas, e, com esforço conjunto, conseguimos recuperar um trecho de vídeo de segurança de uma pequena câmera de rua, uma gravação cujo ângulo e resolução eram ruins, mas que mostrava, com clareza suficiente para quem já havia visto trocentas vezes aquele sedã no carro parando num cruzamento às 2h13, uma pessoa baixa abrigando o corpo de alguém, e, às 2h17, a porta traseira fechando. O trecho, somado ao relatório policial recém-descoberto e aos vestígios do depósito, deixou pouco espaço para dúvidas razoáveis. As ligações que o detetive havia encontrado, as transferências em dinheiro vivo, os horários da agenda, e as assinaturas encontradas no recibo, tudo apontava para um padrão coordenado. E, no centro daquele padrão, havia nomes que eu conseguia ligar com o tio Roberto. Quando confrontado com as provas irrefutáveis, sua postura que outrora simulava calma desfez-se. O homem que vendara o carro com um sorriso sem olhos entrou em pânico. Suas palavras foram tropeçando conforme a polícia leu para ele a lista de evidências, comprovantes, laudos, imagens, depoimentos. Não havia mais como costurar o silêncio. Ele cedeu. E o que disse foi tão direto quanto devastador. Confessou que o carro, em uma noite de anos atrás, havia servido como veículo de apoio numa retirada. Não participou diretamente do rapto, afirmou, mas coordenara parte do transporte em troca de favores que não quis detalhar no começo, uma moeda de troca num negócio que ele descreveu como o mais sujo do que imaginava. Sua voz quebrou quando contou que houve uma entrega para uma pessoa que fazia parte da rede de intermediação e que a criança fora levada por um período curto até que, por circunstâncias que ele não soube explicar com clareza emocional, a mesma criança acabará sendo entregue a um casal que a criará depois. Ele disse que, naquele tempo, pensou ter feito o que precisava para se proteger. Anos depois, oferecerá o carro a mim para se afastar daquela lembrança, para se livrar de um objeto que se tornará um peso. O detetive e a polícia pressionaram, por que não contar antes? Por que vender para mim? Roberto disse que havia tentado manter distância, que guardara a culpa como quem guarda uma bomba com a esperança de que o tempo corroa o estupim. Admitiu que, ao me ver, sentirá uma mistura de remorso e necessidade de recomeçar, achando que se eu herdasse o carro, talvez a memória fosse exorcizada sem sangue.
Disse que não imaginara que eu fosse cavar tão fundo. Sua confissão trouxe alívio e repulsa em doses iguais. E, por fim, falou um nome que todos na sala entenderam, o nome do homem que receberá a criança, um operador que já caíra nas malhas da lei por outros crimes, mas que então estivera protegido por uma rede de omissões. Ao ouvir tudo aquilo, senti o chão abrir sob meus pés de um modo que me roubou a fala por um instante. A dúvida que nascerá como um sussurro no primeiro bloco, a sensação de que algo me ligava ao carro, se transformará-se, finalmente, numa verdade nua e indelével. O sedã preto fora usado no meu sequestro quando eu tinha 2 meses de vida. Tudo encaixava, da inscrição no relógio, os horários detalhados na agenda, o terreno pantanoso com sinais de ocupação, as fibras, as mamadeiras encontradas. A imagem do vídeo, agora analisada com a lente da evidência, mostrou não só um carro, mas um processo. A revelação foi um corte. Não houve gritos estrondosos, nem lágrimas histriônicas em cena, houve o silêncio pesado de quem recebe uma notícia que reescreve sua história. Minha mãe caiu de joelhos em frente ao banco, como se o chão a segurasse de volta, e meu pai segurou a cabeça entre as mãos, soluçando com uma mistura de raiva e remorso que parecia consumir anos inteiros. Meu tio chorou amargamente, não por inocência, não mais, mas por culpa. A polícia prendeu os envolvidos que ainda estavam vivos e localizáveis, ou alguns nomes que outrora pareciam intocáveis foram trazidos à luz. Depois que a poeira inicial baixou, vieram as perguntas inevitáveis: por que meus pais nunca disseram? Por que esconderam? Em parte, porque a rede que operava na época tinha força suficiente para silenciar testemunhas, e em parte, porque meus pais, que então eram jovens e temerosos, decidiram que a prioridade era me proteger, sabiam um receio profundo de que, ao revelar, me colocariam em perigo novamente. Eles acreditaram que enterrar a história seria a maneira mais segura de me criar. E assim fizeram. Minha vida inteira fora preservada por uma mentira que, naquele momento, provou ser também um remédio amargo. A confissão e a verdade não apagaram as feridas, mas deram contornos ao que eu precisava enfrentar. Sabia agora que minha história começara envolta em violência e em transações de medo, sabia que a família que me criará carregara escolhas difíceis, e por vezes, vergonhosas. O carro, que fora a ferramenta do crime, tornará-se também a chave que destrancava o baú do meu passado. No final, quando tudo parecia finalmente seguir o rumo da justiça, percebi algo: a verdade não me libertava instantaneamente, mas me dava a arma mais poderosa, o poder de decidir o que fazer com a realidade descoberta. Eu poderia temperar meu ódio com compreensão, perdoar para seguir em frente, ou escolher a estrada da vingança. Mas a natureza épica daquela escolha residia justamente na liberdade de decidir meu destino à luz da verdade. E, ao olhar para o sedã agora recolhido como prova, senti que a estrada adiante seria longa, dura e, ao mesmo tempo, minha de direito. A dúvida que nascerá simples e tímida no primeiro bloco tornará-se, no fim, a verdade que me deu o nome do que eu realmente havia sido: uma criança tirada à força, recuperada por destino incerto, agora, dona de sua história inteira para reescrever.